funcionários dos Correios, da Anvisa, do INCRA, da Polícia Federal, professores universitários. Por cerca de 3 meses, mais de 30 categorias do funcionalismo público federal em todos os estados brasileiros realizaram movimentos de greve para reivindicar, principalmente, melhores salários e condições de trabalho. No Brasil, o direito à greve é garantido pela Constituição de 1988. Mas para os servidores públicos, esse direito ainda não foi regulamentado. Discutir os desafios para regulamentar a greve neste setor é participar da construção de um país mais democrático, melhor e mais justo para todos. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute os impasses que envolvem a regulamentação da greve no setor público. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM, 98.9 São Paulo, 93.3 Litoral Paulista e 102.7 Noroeste Paulista. Você pode participar enviando perguntas para os nossos convidados pelo portal tvt.org.br, pelo facebook.com/redetvt ou pelo Twitter, que é @redetvt. Para essa conversa, eu convido José Gozzi, presidente da Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça e da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, Tiago Barizon, advogado trabalhista e diretor do Sindicato dos Advogados de São Paulo, e Mauro Puerro, membro da direção executiva nacional da Central Sindical e Popular Conlutas. Bem-vindos. Obrigado. Segundo a Condecef, que é a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, a greve geral do funcionalismo federal mobilizou cerca de 350 mil trabalhadores durante o auge da paralisação. Um número bastante expressivo. Por que houve greve generalizada no Serviço Público Federal nesse momento e por que ela durou tanto em várias categorias? Vamos começar por aí. Mauro, bem-vindo de novo. Por que a greve se generalizou, uma greve geral, e em muitas categorias durou tanto tempo nesse momento? Bom, Luiz e a todos, prazer imenso estar aqui com vocês, né? Considero que a greve teve a extensão que teve, considerada nos últimos 10 anos, pelo menos, a maior greve do funcionalismo público federal no país, atingindo diferentes segmentos dos servidores públicos, porque, infelizmente, é uma política do governo federal, né, que tem a ver com as pressões que o grande capital faz sobre os diferentes governos e, obviamente, se expressa no Brasil, uma política de congelamento do salário dos servidores públicos federais, né? A famosa, de consultar porque a memória costuma ser traidora, a PL 549, que projetava um congelamento por 10 anos do salário público do funcionalismo. Então, contra essa realidade, em defesa, digamos, do seu poder aquisitivo, que os diferentes segmentos entraram em greve, o peso inicial fortíssimo na educação, nos professores universitários, depois os técnicos de universidade, e posteriormente ela foi atingindo os mais diferentes segmentos, né? O governo inicialmente não pretendia abrir negociação, né? A política de reajuste era uma política de reajuste praticamente próximo do zero, e depois, no calor da greve, o governo fez uma negociação que eu, pessoalmente, não considero, digamos, um grande reajuste, mas penso em função da realidade anterior, que foi um reajuste... foi um avanço. Foi um avanço, né, em relação ao que pretendia o governo, né, o que foi possível conquistar. O governo, para se ter uma ideia... esse ano de 2012, digamos, o gasto é de 1,5 bi, né, na folha de pagamento no que toca, digamos, ao aumento. E para os próximos 3 anos a previsão é de 15 bi, a partir do acordo, digamos, arrancado com a greve. Então, ela demonstra... Ainda que esteja aquém daquilo que os trabalhadores precisam e reivindicavam,
significa um incremento de gasto importante. Exatamente, foi bastante aquém, digamos, na minha opinião, das necessidades, não é? E da opinião da maioria dos dirigentes sindicais, mas dentro da realidade, digamos, foi uma vitória parcial, digamos, né, importante arrancada pelo movimento. Remobilizou. Góes, entra na conversa, eu queria... E queria inclusive te perguntar uma coisa, o seguinte, o Mauro estava apontando o fato de que chegamos, digamos, trabalhadores, várias categorias, em cadeia, inclusive, né? Algumas começaram primeiro e depois outras foram se agregando ao movimento, apontavam uma espécie de esgotamento da possibilidade de suportar um congelamento ou então reajustes muito aquém das necessidades dos trabalhadores. Quer dizer, chegou num momento que daí convergiu uma paralisação tão generalizada. É por aí mesmo? Pensar num congelamento de salários do servidor público parece uma coisa assim, uma brincadeira qualquer que o governo quer fazer com os servidores públicos. Primeiro porque a história é que ele começa sempre jogando a população contra o servidor público. A greve é difícil no serviço público porque o servidor está de um lado do balcão, aquele que paga impostos está do outro lado do balcão e o governo se mantém à distância disso. Porque na verdade não são trabalhos que na verdade trazem lucro como numa empresa privada. São trabalhos que trazem uma prestação de serviço para a população que paga impostos. Agora, falar em congelamento de salários quando o próprio artigo 37(10) da Constituição determina que a reposição salarial tem que acontecer todo ano, é um absurdo. Eu sou do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, né? Fizemos, as últimas 3 greves, nós foram uma de 60 dias, uma de 93 dias, uma de 127 dias. Não estávamos pedindo um aumento real, só para que se cumprisse a Constituição. Só reposição de perdas. E o Poder Judiciário do Estado de São Paulo não cumprindo a Constituição, que determina 37(10), tá certo? Tem que dar a reposição. E para o servidor público, não é só o artigo 9 que garante a qualquer cidadão trabalhador o direito de greve, mas também o 37(7), que prevê a greve no serviço público. Apenas não teve uma legislação determinando como é que isso poderia acontecer. Só que o próprio Supremo Tribunal, julgando falando que já que o Legislativo, já que o Congresso não legislava como deveria, ele mesmo acabou aplicando para os servidores públicos o que existe na iniciativa privada. Então, o direito de greve existe no serviço público, é um direito de qualquer cidadão, o servidor público é um cidadão brasileiro e tem que ter cumprido o artigo 37(10), reposição salarial no mínimo, e não congelamento de 10 anos. Tiago. Sim. Regulamentar a greve no setor público. Ela está regulamentada no setor privado, como disse o Góes, está sendo utilizada a lei que se aplica ao setor privado, muitas vezes como parâmetro também para o setor público, mas de todo modo, vários setores mais conservadores, setores do governo, dos próprios trabalhadores, a questão dessa longa greve, da mobilização, reaqueceu o debate sobre a regulamentação da greve entre os servidores. Como você vê? Eu vejo da seguinte maneira. Primeiro é preciso fazer um reparo, que o regime que o Supremo Tribunal Federal aplicou aos servidores públicos não é idêntico ao do setor privado. É um regime mais severo que existe dentro da lei de greve, a 7783, que é o regime aplicável às atividades chamadas essenciais, que são atividades que podem colocar em risco, segundo os termos da lei, necessidades inadiáveis da comunidade. Uhum. Bem, é uma regulamentação de partida restritiva. Quando surgiu a lei de greve, em 89, um ano após a Constituição, menos de um ano, foram alguns meses, abre parênteses, após um ascenso de greves que a Constituição permitiu, com o artigo 9º, que é o melhor possível, inspirado na Constituição portuguesa, é o mais ligado a uma lógica de liberdade política e civil dos trabalhadores, o Congresso veio e
imediatamente, a serviço do patronato, sancionou uma lei de greve que, à época, os advogados trabalhistas mais antigos e com os quais eu venho procurando aprender, né, dizem que era absolutamente ilegal, inconstitucional. Né? Essa lei de greve foi, por muito tempo, combatida como inconstitucional. E a aplicabilidade, se ela ia pegar ou não, vejam só, isto aí estava em discussão. Por quê? Né, os departamentos jurídicos questionavam a constitucionalidade da lei, tinha lá a Constituição, aquilo o Supremo não havia decidido, e na prática não se aplicava as restrições que ele se impõe, né? Como esquemas de emergência, voltar ao trabalho uma parte da categoria, tem que avisar o empregador com antecedência, né? Formalidades, não pode greve política, não pode greve de solidariedade e assim por diante. Então, foi na prática, foi com uma batalha decisiva, que é a greve dos petroleiros de 1995, e que se enquadram em alguma medida aqui na nossa discussão, que o governo Fernando Henrique Cardoso abriu a caixa de ferramentas da repressão ao movimento grevista, inclusive foi criticado internacionalmente por ter aplicado punições, suspensões de até 29 dias a lideranças e, sobretudo, multas pesadas ao sindicato. Queria aproveitar a questão dos efeitos da greve, porque, por exemplo, hoje está em debate, ao fim da greve geral, né, dessa greve generalizada no Serviço Público Federal, por exemplo, reposição, o pagamento dos dias parados, porque em algumas categorias houve desconto dos dias parados. Então, nas universidades, por exemplo, 50% foi pago e os outros 50% deverão ser pagos mediante apresentação e acordo, negociação de um plano de reposição das atividades letivas que foram perdidas nesses 4 meses. Quais foram os acordos firmados? Quer dizer, para além da conquista de alguma reposição, embora ainda aquém das necessidades dos trabalhadores, mas além da conquista do movimento, o que sobrou em termos de acordos firmados no pós-greve? Mauro. Luiz, o Thiago tocou corretamente, né, nesse tema, mas está se buscando produzir, inclusive buscando regulamentar, né, em propostas, em projetos, né, de lei, uma posição como se fosse, digamos, parte de uma realidade, né, correta e filosoficamente necessária, que quem faz greve, né, ao fazer greve, significa que necessariamente os salários devem ser descontados. Ou seja, isso inclusive, tanto numa proposta apresentada pelo governo no GT, no grupo de trabalho feito com o funcionalismo público para buscar se regulamentar, né, o direito de greve do funcionalismo, já que ele até hoje não foi regulamentado, se apresenta essa proposta, digamos que, como se fosse, digamos, parte de uma lei, o próprio projeto do senador Aloysio Nunes, né, que é um representante, digamos, direto, né, do grande capital, considera que isso seria, né, intrínseca e filosoficamente parte de uma realidade, quando, na verdade, se há o direito de greve, obviamente, há que haver o direito, tudo está sob negociação. E, inclusive, né, a reposição dos dias parados, porque os trabalhadores, digamos, paralisam, sejam eles de que categoria for, né, tanto do setor privado como do setor público, paralisam quando não há outra condição, outra possibilidade dele tentar resolver a sua situação de penúria naquele momento. Então, sob esse aspecto, o pagamento dos dias parados, na visão, digamos, que eu considero correta, inclusive jurídica, ela é um direito adquirido daqueles, né, que trabalham. E a greve, ela não é uma interrupção por falta, digamos. Ela se há o direito de greve, portanto, corretamente, tem que ser garantido o direito de se receber os dias parados, porque senão o direito de greve é direito de meia greve, não há um direito de greve por inteiro. Então, aqui tenta-se criar uma lógica de que seria parte, digamos, de uma realidade, portanto, constar em lei que ao entrar em greve as pessoas aceitam que se desconte os dias parados, né? Então, esse foi um dos problemas fundamentais da negociação da recente greve do funcionalismo, né?
que sendo negociado setor a setor. As universidades públicas, os professores estão fazendo um calendário de reposição. Até porque são realidades de trabalho, de categorias, às vezes muito diferentes. Tem várias maneiras de se proibir a greve, né? Uma delas é essa, né? Quer dizer, fez a greve, mesmo que ela for justa, você vai pagar pela greve que você fez? E há uma série de colocações enganosas para a população, né? Eu sou do judiciário, como eu disse, fizemos a greve do judiciário, nenhum cidadão que cometeu crime deixou de ser preso numa greve de 127 dias. Ninguém deixou de ser solto, ninguém deixou de ter seu alvará de soltura se foi absolvido. Nenhuma criança na vara da família ficou desamparada em razão da greve. Porque o grevista, o servidor público, ele não é irresponsável como se procura colocar para a população. Pelo contrário, eu acho que a greve no judiciário aqui em São Paulo ajudou a mudar a justiça no estado de São Paulo. Naquela penúltima greve de 90 dias, nós mostramos que até cadeiras para sentar para trabalhar no fórum, muitos servidores compraram e tinham nota fiscal da cadeira porque não tinham de sentar. Não tinha computadores, levava o computador de casa. Ele é do Sindicato dos Advogados, nos apoiou naquela época, contrário da OAB, que processou as entidades. Absurdamente, a OAB processou as entidades, porque não admitiu o direito à greve. Então, aqueles computadores todos nós retiramos, aquelas cadeiras nós retiramos naquela greve, e o tribunal foi obrigado a colocar equipamentos suficientes para o trabalho. Melhorar, que era uma obrigação de melhorar condições de trabalho. Melhorou. Eu preciso fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí.